Então esse vídeo aqui é para o pai de família, aquele que presta serviço cortando grama, que só tem uma máquina de cortar grama e uma roçadeirazinha aí, presta serviço aí, puxando um carroção aí, e leva o pão para casa, e se essa máquina estraga, ela custa caro para ele, e ele é difícil de comprar, porque muitas vezes ele não tem nem como comprovar a renda, a loja não vende no parcelamento para ele, né. E daí tu vai ter que dar um jeito, né, de abrir, dar uma olhada para ver o que que tem a máquina, para ver se tu consegue consertar em casa mesmo, né. Esse vídeo é para ti, essa máquina estava trancada e eu dei um jeito nela, né, do meu jeito. Eu vou mostrar o que que aconteceu comigo. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Então vamos dar uma olhada como é que é por dentro do super cortador de grama aí da Makita. Ó, para tirar, eu tirei os parafusinhos aqui, tranquilinho aqui. Ó, esse dá um pouco mais de trabalho. Mais um aqui e outro ali. São 6 parafusinhos. Esse aqui não precisou tirar. E aqui tem a alavanquinha que já desceu, ela caiu para lá, tá? Então o problema desse cortador é que ele trancou, tá? Ele tá trancado. Provavelmente é rolamento. Mas olha a sujeira que tá por dentro, essa. Ó, tem mais grama dentro do que... E ele tem tipo umas borrachinhas aqui, ó, de vedação, ó. Mesmo assim, aqui também, ó. Mesmo assim não dá conta, né? Mas agora já vamos desmontar aqui também do motor, tirar esse motor fora e testar. Olha, eu achei mais fácil pegar um aspirador de pó e começar a soltar com uma chá de fenda a sujeira assim e ir aspirando. Ó. Foi o mais fácil que eu encontrei, mais rápido, né? Solta e aspira, solta e aspira. Alguma coisa eu vou soltar agora esse motor aqui, daí eu vou virar ele. Daí eu pego um pincel, dou um talento por dentro. O problema dele, deixa eu virar ele aqui. O problema dele é que aqui tá trancado, ó, trancou aqui, ó. Não gira de jeito nenhum. Esse é o problema dele. Então, tirar o soquete, ó, o soquete é um soquete simples, ó. Aqui dentro tem aquela travinha, lá, ó, que vocês estão vendo aqui, essa travinha branquinha aqui. Empurra ela para baixo e desconecta. O que eu vi que precisa ser feito para tirar essa parte aqui, o motor é parafusado de baixo para cima aqui também. E toda essa parte amarela aqui, ela é parafusada de baixo para cima. Aqui, ó. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, lá tem outro, lá tem outro. Mas olha embaixo como é que é. Ó, onde é que tá os parafusinhos, ó? No meio da sujeira. Aqui, ó. Esses outros aqui foi mais fácil já, ó, de tirar, ó. Ali tem um tá meio preso ainda. Olha lá, ó. Foi mais fácil. Vamos ver esses aqui. Tirar com a parafusadeira. Tem mais força. Então aqui, o de cima eu consegui soltar. O de baixo espanou e não deu. Então vai ser na base da broca. Então tá aí, ó, usado então a furadeira. Tirei, já caiu a peça lá. Tá aí, solto. Merguei aqui. Então, agora só tirar. Então tá aí o bicho, ó. Ele tem uma correia ainda aqui. Aqui o rolamento que eu tava suspeitando já não é. Mas tá bem duro aqui. Aí ali, ó. Aqui tá girando, ó, e aqui não tá girando ali, ó. De tão duro que tá. Alguma coisa agora tem que tirar essa correia e ver se é o motor ou se é algum embuchamento aqui desse rotor aí. O que tem de errado? Tudo. Aqui tá muito duro. Muito duro. Eu vou ter que abrir aqui
do outro lado aqui, essa buchinha aqui. Ó, tem uma pressão, uma argola de pressão aqui. E tirar e lubrificar isso aqui. Não dá. E esse motor aqui tá trancado. Ó, não mexe. Ó, tá mexendo só esse plástico aqui. Vou ter que dar um jeito de abrir o motor aqui. Vamos tirar essas coisas de cima aqui tudo para conseguir tirar esse motor. Então, uma coisa que deu para ver, então, aqui ó, as escovas estão 200%. O rotorzinho ali também, ó, deu uma olhada. Não tô conseguindo girar, que ele tá travado, né, para ver se tá todo ele em volta assim. Acredito que sim, tá certinho. Mas agora vamos ter que dar um jeito de tirar a parte do meio aí. Então tá aí, ó, tirar a tampinha. Tá aí então o rotor. Tem aqui uma roelinha aqui em cima. Aqui dentro não tem nada. Vamos ver se esse rotor sai pelo outro lado agora. Aqui fiz uma marquinha com giz aqui, para daí poder tirar aí. E depois saber aonde que eu vou devolver, né? Qual a posição certa que eu vou devolver ele. Então o que eu pude ver é que lá dentro, lá onde que ficou o rolamento, ó, chegou a derreter lá, ó. Provavelmente o rolamento trancou e como esquentou e começou a derreter. Agora como é que eu vou fazer para tirar esse rotor aqui? E pelo jeito isso aqui tá embuchado aqui dentro, com embuchamento, e eu não tenho extrator. Como é que eu vou... Então, gente, o que que eu fiz? Passei o velho desengripante e vamos dar uma olhada aí, ó. Já que eu não tenho como tirar tudo, né? Vai ser na base do desengripante e do outro óleozinho aqui, ó. O óleozinho fininho de máquina aí. Depois eu vou botar um outro óleo aqui, mas é que o óleo vai puxar mais sujeira, né? Aqui pra dentro. Esse que é o grande problema. Eu vou ir fazendo, botando mais aqui, daí eu vou desengripar esse aqui também e provavelmente era isso. E outra coisa que eu vi, ó, lá dentro, lá o que derreteu, ó, ali, ó, tá começando a querer, tá encostando, na verdade, no rotor, ó. Ali, ó. Tomara que não tenha estragado o rotor. Eu vou ter que dar uma maneira de tirar aquilo lá que derreteu lá. Só que eu não tenho como tirar a parte da frente, ó. Que barbaridade. Tem que dar um jeito. Então o nome certo, isso aí não é rotor, né? É induzido. E se tivesse arrebentado algum daqueles fiozinhos ali do induzido, seria tarefa perdida. Sai mais caro um induzido do que a máquina toda, porque o motor é praticamente o valor da máquina. Não vale a pena, mas eu vou mostrar depois no final que talvez tenha alguma saída aí para se estragou o motor mesmo. Então ali eu consegui tirar, só usando um chá de fenda mesmo. Assim, quebrando a chá de fenda bem lá onde é que é o negócio lá. Consegui dar um talentinho, não vou forçar muito aí, vai pegar no rotor, eu estrago o rotor, né? Então aqui terminou o meu desengripante e tá um pouco duro ainda. Eu vou ter que tirar mesmo essa coisa aqui e tirar esse eixo aí pra passar uma graxa, alguma coisa por dentro, isso aí, não tem o que fazer. Então aqui começa uma parte importante do vídeo, não tira essa peça aí, só se ela estiver travada mesmo, porque para colocar de volta é muito ruim, tá? E ela tem que ser um pouco dura, que ela é uma espécie tipo um freio, para parar a hélice logo, tá? Eu vou mostrar agora tudo que deu errado e mostrar mais ou menos como é que funciona aí dentro aí,
tá? Não tire isso aí. Só se tiver travado mesmo. Outra coisa, ó, essa chavetinha aqui, ó, de pressão, ó, na hora de tirar, por mais que tu tenha um alicatinho aí que tire, né? Esse aqui não serviu dessa vez nessa aqui, né? Tu tem que botar num lugar onde é que quando voar, vai voar, não assim, né? Virado pro lado de cá, né? Virar pro lado de cá, tu nunca mais acha, tá bom? Então, só uma correção, essa parte aqui, ó, não é embuchamento, ó, porque ela não tem nada lá dentro lá para embuchar, só o rolamento do outro lado, então não é um embuchamento. Eu limpei essa coisa aqui que parece ser uma lona de freio, né, que isso provavelmente é o freio, né, tem essas coisinhas aqui, uma dessas coisinhas aqui tava trancada também, destranquei ela, ela tava travada. Mas aparentemente aqui tá tudo certo, mas só que isso aqui tava muito pesado, não sei por que tava pesado. Agora eu vou montar de volta, vamos ver o que dá. Então, gente, ó, montando aqui já achei uma dificuldade aí. Ó, essa peça aqui, que é tipo uma lona de freio, é 60. Essa peça aqui, que encaixa em cima ali da lona, ela aberta, deixa eu achar aqui. Ela aberta, ó, 57. Então, pelo jeito, essa parte ela fica freando essa parte aqui, ó, quando a máquina está desligada. Eu tenho que dar um jeito de abrir isso aqui para encaixar em cima daquele lá ainda. Então eu tive que criar algo parecido uma morsa aí, mas com madeira aí não tá prendendo muito bem, mas se girar um pouquinho, ó, já tá dando. Daqui a pouco eu tenho que botar só mais parafuso embaixo, ó, pra conseguir abrir para botar o negócio do freio. Então tive que tirar o rolamento que tá ali, né? E a morsa não deu certo, mas eu tive que abrir um buraco quadradado para encaixar dentro, embaixo ali, senão eu ia ter que fazer um furo fora a fora, arrumar um parafuso para parafusar de baixo para cima, já que não tem morsa, né? Se tivesse morsa, eu tinha feito com a mão nas costas. Então entenderam por que que eu falei que não era para tirar aquilo ali só se tiver travado mesmo, porque vai continuar pesado igual. Tu tira, bota óleo ali, tudo vai continuar pesado igual. Isso é para ser um tipo de um freio, para a máquina parar meio de soco ali quando desliga. Deve ser para algum tipo de emergência, né. Então tá aí, ó, colocadinho já também a chavetinha. E agora vamos tirar ali, mas eu vi, ó, pesado tem que ser, não tem o que fazer, né? O negócio anda freado já de começo. Isso aqui que eu não entendo, por que isso aqui tem que ser pesado desse jeito, pra girar. Já força lá o motorzinho já desde o do começo dele, né? Será que depois alivia com a fricção, uma coisa assim? Não pode ser com a velocidade, né? Mas por que que tem que ser Então aqui freado? eu comecei a montar de novo, meio do mesmo jeito que eu nem o desmontei ali, e montei com ele meio tortinho, né. Vamos dar uma olhada o que que começou a acontecer daí. Ficou apertado igual. Então na hora de montar tem que ir apertando os parafusinhos, esses dois aí, ó. Eles meio que igual, e apertando, apertando até equalizar certinho lá. Depois dar um aperto final. Montei aí, botei as abraçadeiras do mesmo jeito que tava. 3 abraçadeirazinhas. Agora vamos botar lá. Então, ó, montei e eu vi que tá torto essa, ó. Tá puxando mais para um lado que pro outro aqui, ó. Agora, o que eu vi que se eu puxar, apertar, que ficou bem apertadinho. Se eu botar ele ao contrário aqui, talvez ele puxe pro outro lado daí, porque um lado derreteu, né, e tá torto. Vamos ver se dá pra ver, ó. Tá vendo que o motorzinho tá mais pra dentro aqui assim, ó. Agora eu botei ele, montei ele virado para ele puxar de novo de volta quando eu botar aqui a fita, né, a cinta, a correia, né. Então vamos ver se funciona, ver se eu consigo com uma mão só aqui.
Apertar aqui. Já esquentou. Tem alguma coisa errada. Então o dia termina hoje, né? Não consegui montar tudo aí. Amanhã eu vou lavar. Mas o motorzinho, não sei não. Ele tá torto, ele não tá dando certo. Não sei se vou ter que comprar um motorzinho novo. Tem que ver qual o preço do motorzinho, se vale a pena, compensa comprar aquele Então tirei o motorzinho. motor de novo, daí eu vi que o induzido estava meio encostando no estator, num dos lados, onde é que estava torto, derretido ali. Eu tirei uma roelinha dessas aí e botei embaixo ali para calçar o estator, para ele ficar um pouquinho mais para o outro ladinho. Daí o induzido ficou, né, mais centralizado dentro do estator, e daí ficou um pouco mais leve. Eu não tenho como filmado isso aí, eu perdi isso aí, ou não apertei o play. Deu montado de novo. Agora aparenta estar um pouquinho mais leve. Mas agora por que isso aqui tem que estar pesado, eu não sei. Agora eu vou botar ali de novo, vamos ver se sai fogo de novo. Então vamos dar uma olhada agora, ele tá ligado aqui. Olha, com uma mão não dá só, tem que apertar aqui, né? Vamos ver agora, né? Se tá quente ou não tá. Depois de eu fazer funcionar um pouco, né? Agora tá bem mais leve, mas bem mais leve. Agora acredito que funcione mesmo. Vamos ver agora quanto tempo dura isso aí. Então tá aí, né? Montadinho. O montar é ao contrário do desmontar. Só tem que dar aqui assim, os parafusinhos, tem um lugarzinho certinho pra encaixar um pouquinho do lado, tu acha que tá apertando e não tá. Aconteceu nesses dois aí. Né? Daí fica forçando essa peça aqui assim, ó, se não tiver. Essa tampa aqui ajuda a segurar um pouco. Ver se tudo funciona, ver se o negócio de altura aí também funciona. Funciona. Meio durinho aí, mas funciona. Então, no meu caso, né, foi só passar um desengripante, dar uns ajustes ali. O único problema maior é que derreteu ali o embuchamento, né? Talvez dure mais algum tempo, talvez não dure, né? Mas se fosse comprar um motor novo, daí não vale a pena, né? Daí sai mais caro do que comprar uma máquina nova, quase, né? Sai mais da metade do preço da nova. Daí eu compro uma máquina nova, né? Então, editando o vídeo aí, entrando no Google para fazer umas pesquisas, daí ele me recomendou, é isso aí, ó. Motor redutor elétrico universal de escovas 1.300 watts, 220 volts, muito parecido com o que tem na máquina. Olhei no anúncio, o RPM também é o mesmo, a redução é a mesma, só a furação eu não medi lá no coisa, mas o começo ali eu tenho certeza que é 11 e o segundo ali é 12,5. E outra coisa que eu vi nesse do anúncio aí, que esse tem sensor de temperatura bem ali perto onde é que ali na máquina derreteu. E esse é 3 vezes mais barato. E é completo, só parafusar na máquina lá e deu. Só tem que ver se a furação vai casar direitinho, isso tem que perguntar para o vendedor se os outros furos ali, como é que são as medidas, que ele não deixou bem claro isso.
Então era isso que eu queria mostrar para hoje, né, eu vou abrir uma playlist nova só de manutenção de coisa caseira aí, que não é tudo que precisa ser jogado fora, às vezes com baixo custo aí tu consegue arrumar coisa que tu tem na tua casa aí, não precisa estar comprando novo toda hora as coisas. E é isso aí, até o próximo vídeo. Se o vídeo te ajudar, não te esquece de te inscrever, né? Ajuda muito o canal isso. Vai aparecer o card aí no centro da tela agora em 3, 2, 1. Apareceu o card. Vai direto pro canal lá e olha lá no canal o vídeo completo. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.